Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. A primeira história é para conectar os pontos. Eu abandonei a faculdade após os primeiros 6 meses, mas continuei como ouvinte por mais 18 meses antes de sair de vez. Que eu abandonei? Isso começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem estudante de pós-graduação, solteira, e decidiu me colocar para adoção. Ela queria muito que eu fosse adotado por graduados universitários, então tudo estava preparado para que eu fosse adotado ao nascer por um advogado e sua esposa. Mas quando eu nasci, eles decidiram de última hora que queriam uma menina. Então meus pais, que estavam em uma lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite perguntando: "Temos um bebê menino inesperado. Vocês querem?" Eles disseram: "Claro." Minha mãe biológica descobriu depois que minha mãe adotiva nunca se formou na faculdade e que meu pai adotivo nunca terminou o ensino médio. Ela se recusou a assinar os papéis finais de adoção, até que, alguns meses depois, meus pais prometeram que eu iria para a faculdade. Esse foi o começo da minha vida, e 17 anos depois, eu realmente fui para a faculdade. Mas ingenuamente, escolhi uma faculdade quase tão cara quanto Stanford. E todas as economias dos meus pais da classe trabalhadora estavam sendo gastas na minha mensalidade. Depois de 6 meses, eu não conseguia ver valor naquilo. Eu não tinha ideia do que queria fazer da minha vida e não sabia como a faculdade iria me ajudar a descobrir. E lá estava eu, gastando todo o dinheiro que meus pais haviam economizado durante toda a vida. Então, decidi abandonar e confiar que tudo daria certo. Foi bem assustador na época, mas, olhando para trás, foi uma das melhores decisões que já tomei. No momento em que abandonei, pude parar de assistir às aulas obrigatórias que não me interessavam e começar a participar das que pareciam muito mais interessantes. Não foi nada romântico. Eu não tinha um quarto no dormitório. Então dormia no chão dos quartos dos amigos. Eu devolvia garrafas de Coca-Cola para conseguir os 5 centavos de depósito para comprar comida e caminhava 7 milhas pela cidade todos os domingos à noite para conseguir uma boa refeição por semana no Templo Hare Krishna. No Templo Hare Krishna. Eu amava aquilo. E muito do que descobri ao seguir minha curiosidade e intuição se mostrou inestimável mais tarde. Vou dar um exemplo. Naquela época, a Reed College oferecia talvez o melhor curso de caligrafia do país. Em todo o campus, todos os cartazes, todos os rótulos em cada gaveta eram lindamente caligrafados à mão. Como eu tinha abandonado a faculdade e não precisava frequentar as aulas normais, decidi fazer um curso de caligrafia para aprender a fazer isso. Aprendi sobre serifas e fontes sem serifa, sobre variar o espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que torna a tipografia excelente. Era bonito, histórico, artisticamente sutil, de uma maneira que a ciência não consegue capturar, e eu achava fascinante. Nada disso tinha qualquer esperança de aplicação prática na minha vida. 10 anos depois, quando estávamos projetando o primeiro computador Macintosh, tudo voltou para mim. E nós incorporamos tudo isso no Mac. Foi o primeiro computador com tipografia bonita. Se eu nunca tivesse entrado naquela única aula na faculdade, o Mac nunca teria tido múltiplas fontes ou fontes proporcionalmente espaçadas. E como o Windows apenas copiou o Mac, é provável que nenhum computador pessoal as tivesse. Se eu nunca tivesse abandonado a faculdade, nunca teria frequentado aquela aula de caligrafia, e os computadores pessoais talvez não tivessem a tipografia maravilhosa que tem hoje. Claro, era impossível conectar os pontos olhando para frente quando eu estava na faculdade, mas ficou muito claro olhando para trás 10 anos depois. Mais uma vez, você não pode conectar os pontos olhando para frente. Você só pode conectá-los olhando para trás. Então, você tem que confiar que os pontos de alguma forma se conectarão no seu futuro. Você tem que confiar em algo, seu instinto, destino, vida, karma, quer que seja, porque acreditar que os pontos se conectarão ao longo do caminho lhe dará a confiança para seguir seu coração, mesmo quando ele o levar para fora do caminho conhecido. E isso fará toda a diferença. Minha segunda história é sobre amor e perda. Eu tive sorte. Descobri cedo o que amo fazer. Woz e eu começamos a Apple na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos.
trabalhamos duro e em 10 anos a Apple havia crescido de apenas nós dois em uma garagem para uma empresa de 2 bilhões de dólares, com mais de 4 mil funcionários. Tínhamos acabado de lançar nossa maior criação, o Macintosh, um ano antes, e eu acabara de fazer 30 anos. E então eu fui demitida. Como você pode ser demitido de uma empresa que fundou? Bem, à medida que a Apple crescia, contratamos alguém que eu achava muito talentoso para dirigir a empresa comigo. Por cerca de um ano as coisas foram bem. Mas então nossas visões do futuro começaram a divergir e, eventualmente, tivemos um desentendimento. Quando isso aconteceu, nosso conselho de administração ficou do lado dele. E assim, aos 30 anos, eu estava fora. E muito publicamente fora. O que havia sido o foco de toda a minha vida adulta se foi. E foi devastador. Eu realmente não sabia o que fazer por alguns meses. Senti que havia decepcionado a geração anterior de empreendedores, que havia deixado cair o bastão que me haviam passado. Encontrei-me com David Packard e Bob Noyce e tentei me desculpar por ter estragado tudo tão mal. Eu era um fracasso público e até pensei em fugir do Vale do Silício. Mas algo começou a surgir lentamente em mim. Eu ainda amava o que fazia. Os acontecimentos na Apple não haviam mudado isso nem um pouco. Eu havia sido rejeitado, mas ainda estava apaixonado, então decidi começar de novo. Não percebi isso na época, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser um iniciante novamente, menos seguro de tudo. Isso me liberou para entrar em um dos períodos mais criativos da minha vida. Durante os 5 anos seguintes, comecei uma empresa chamada Next, outra empresa chamada Pixar, e me apaixonei por uma mulher incrível que se tornaria minha esposa. Pixar criou o primeiro filme de animação por computador do mundo, Toy Story, e agora é o estúdio de animação mais bem-sucedido do mundo. E uma incrível reviravolta, a Apple comprou a Next e eu voltei para a Apple. A tecnologia que desenvolvemos na Next está no coração do renascimento atual da Apple. E Lorraine e eu temos uma família maravilhosa juntos. Tenho quase certeza de que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi um remédio de gosto amargo, mas acho que o paciente precisava dele. Às vezes a vida vai te atingir na cabeça com um tijolo. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me manteve em pé foi que eu amava o que fazia. Você tem que encontrar o que você ama. E isso é tão verdadeiro para o trabalho quanto é para os seus amantes. Seu trabalho vai ocupar uma grande parte da sua vida. E a única maneira de estar verdadeiramente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando. Não se acomode. Como em todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrar. Como em qualquer grande relacionamento, só melhora e melhora à medida que os anos passam. Então continue procurando. Não se acomode. Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, li uma citação que dizia algo como: se você viver cada dia como se fosse o último, um dia você certamente estará certo. Isso me impressionou. E desde então, nos últimos 33 anos, eu me olho no espelho todas as manhãs e me pergunto: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu faria o que estou prestes a fazer hoje? E sempre que a resposta tem sido não, por muitos dias seguidos, eu sei que preciso mudar alguma coisa. Lembrar que vou morrer em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas da vida. Porque quase tudo, todas as expectativas externas, todo o orgulho, todo o medo de embaraço ou falha, essas coisas simplesmente desaparecem diante da morte, deixando apenas o que é realmente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu. Não há razão para não seguir seu coração. Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. E, no entanto, a morte é o destino que todos compartilhamos. Ninguém jamais escapou dela. E é assim que deve ser. Porque a morte é muito provavelmente a melhor invenção da vida. É o agente de mudança da vida. Ela elimina o velho para dar lugar ao novo. Neste momento, o novo é você, mas algum dia não muito distante, você gradualmente se tornará o velho e será eliminado. Desculpe ser tão dramático, mas é bastante verdadeiro.
Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não seja aprisionado pelo dogma, que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe o ruído das opiniões alheias sufocar sua própria voz interior. E mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e intuição. Eles de alguma forma já sabem o que você realmente quer se tornar. Tudo mais é secundário. Permaneça faminto e permaneça tolo.